fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. Muito bem, que trouxeram os corações. Posso falar? Eu espero que alguém deve ter alguma pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu só queria uma orientação, que eu estou meio em dúvida. Eu fui convidada por um amigo meu, frequentador da comunidade, de conhecer a Umbanda. Eu tenho curiosidade de ir, mas eu vou ser sincera, no fundo do meu coração, eu tenho medo. Você falou em banda, é outro? Umbanda. Umbanda. É. Ah, Certo. E ele falou, não, eu queria vir um dia que tiver, eu nunca fui. Então ele disse que casa, tem umas reuniões que vai caboclo. E aí eu falei, quando tiver caboclo, eu quero ir para conhecer. Aí o que você acha? Eu devo ir? Tá tudo bem. Chama a menina, ela vai com você. Ah, eu pensei. Juro que eu pensei. Já foi algumas vezes? Já? Algumas vezes, já. Ah, O objetivo é informação, conhecimento. Respeitar, para que seja respeitado, todas as informações passem pela mente, né, e as experiências sejam até que ponto vividas ou não. Então, se quiser ir e se sentir mais acolhida com uma pessoa amiga junto, por esse algo novo, chame, né? Se ela não conseguir, ela vai falar pra ela ir. é beija-flor, é aqui perto do. É aqui do. Escutou falar sobre beija-flor. E essa pessoa que me convidou é um senhor que eu respeito, que eu confio, e ele frequenta lá. Então, aí É uma peixaria? é. Ela já foi nesse já. Lá tem muito bom. Não, esse da peixaria É o beija-flor, o nome tem o beija-flor. Esse lá da peixaria? É. Não, Esse é. beija-flor é perto da peixaria. Não é. não é o mesmo. Não então é um outro. mas são Próxima perto. peixaria é outra. Eu não sei o nome. Falaram que tem um perto de uma peixaria. É missionário. Bataína é missionário. Não é uma Mas também é no mesmo É um raio. triângulo, mas o beija-flor é perto também. Você já foi, Thalita? Trabalha também com reiki, ele falou, trabalha nessa. Mas vá num dia que seja algo que você tenha curiosidade em saber. Não adianta ir em algo que você já conhece. Vai no reiki, né? Não, eu vou nesse dia dos caboclos, que eu tenho curiosidade. Isso, isso é conhecimento, isso é tá buscar sobre entendimento, para até empatia, respeito, isso é tudo união, entendeu? É sobre união. Tem o Sagrado Feminino, tá? Então ele me mandou uma programação de lá também, tem vários eventos assim. É o seu Deus Mar. Eu sigo o Instituto Beija-Flor, eu sei. Não, eu vou, então agora eu estou
assim leve, estou confiante, eu vou. Ótimo. Eu estava em dúvida, eu falei, vou perguntar. O que o anjo vai falar? Não, porque às vezes tem gente que fala por aí que a coisa, né? Faz maldade. Jamais falaremos algo contigo. De forma alguma, muito pelo contrário. O que vem de dentro do coração. Aí é o livre-arbítrio que faz com que haja ou não, mas o que vem de dentro do coração é para ser escutado e, na medida do possível, ser vivido. Para aí você criar as suas concepções, as suas ideias e construir sua caminhada. Essa força que vem de dentro, ela precisa sair. Eu frequentei 1 ano, mais ou menos, uma umbanda com a Nadine e não me identificava em nada. Eu ia porque a Nadine estava fazendo tratamento e ela estava se identificando no momento, mas eu não me achava. Foi tão engraçado, eu me sentia assim um peixe fora do aquário. Porque eu me E sentia, eu era exatamente o contrário. eu me sentia tão acolhida. eu não me sentia tão acolhida. Acolhida. Faz tão bem. Eles, nossa, faziam de tudo, mas assim, eu não achava, assim, eu falava assim, eu não tenho nada a ver com isso aqui. É engraçado, né? Como a mesma coisa pode fazer diferença para tanta gente. Por isso que tem que ter a Por sua isso que você tem que ter experiência. a sua Sim. experiência, tá ligado? Verdade, minha tia Eu vou mais vezes porque é no mesmo dia daqui. Então, e esse dia eu até fiquei feliz, ó, é uma quinta, lá é quinta. O que for para bater somar. para ir, vai acontecer. Quando eu for, eu conto para vocês. Oba. O que mais? Tem coisas, alguns artigos que eu já li, já devem ter visto, que fala, por exemplo, sobre as dores, sobre o lado espiritual das dores. Por exemplo, que tem dor no joelho, muito problema no joelho. São pessoas mais severas, que não se dobram. Fibromialgia, que é totalmente o lado espiritual. Tem essa ligação com cada tipo de dor. É que elas são entrelaçadas, as situações, mas de um jeito ou de outro está no corpo físico, mas elas são entrelaçadas. Então o tratamento ele precisa existir químico, né, em relação ao físico e voltando a essas outras partes da corda, o outro lado, a parte espiritual. Então pode ser que às vezes só cuidando do espiritual resolve, pode ser que só cuidando do químico resolve o físico, mas o tratamento completo ele é vinculado e entrelaçado, porque muitas doenças que já estão no físico precisam ser resolvidas com a parte física, mas ela é entrelaçada com a história da alma e com a história dos sentimentos, das ações de vidas passadas e da vida atual. Ou é um acúmulo de coisas da vida atual, ou é uma consequência de vidas passadas. Eu consultei uma pessoa a esse respeito, né? E ela falou para mim que tudo que é ossos é antepassado. Tudo que se refere a essas dores, dor de coluna, dor de antepassado. Certo? É porque são E registros. sempre tem que ser tratado, que se falou espiritualmente Isso, também. são registros, né? Digamos que são registros do DNA da alma. Eles são estruturados na construção dos ossos. Ele está ali, certo? Só que o osso ele é físico. Então ele precisa ser cuidado com tratamentos físicos.
Mas ele também é da alma, porque ele tem o DNA, por mais que seja duro, não, né? Mas ele é denso, ele é matéria, e se ele é matéria, ele é energia. E se ele é energia, ele tem a alma ali. E ele precisa ser cuidado. E quando a gente fala de antepassados, a gente também poderia entender que então a resposta está meio certa, porque os antepassados também nada mais pode ser do que a própria alma que foi aquele antepassado em outro momento. Antepassados inclusive pode ser você mesmo. Sim. De vidas passadas, né? Ou até as mesmas pessoas do seu vínculo hoje que viveram às vezes juntos na outra vida. Então, antepassados é a sua história quanto alma, vamos pensar assim, o seu envolvimento das suas relações quanto alma, seja de familiares que viveram, né, que vieram antes de você, e um desses que vieram antes de você foi você mesmo em outras vidas. Um desses, ou muitas vezes, foi você mesmo em outras vidas. Então, isso é o fantástico, né? Então, é o estar se curando de si mesmo. E isso, a partir do momento que a gente consegue entender, vem a cura, né? Assim, espiritualmente, porque você entende que aquele problema vai do joelho, do antepassado, você aceita. Isso. E aí você até adquire a cura, porque nós podemos nos curar, isso, né? Através essa fala. Você compreende, é uma coisa. Aí com a compreensão, com esse se dar conta, isso. Aí vai a ação da resolução. Porque senão eu descubro que eu tenho isso, esse sentimento, dessa situação de algo, mas não escolho resolvê-la. Eu só descobri. Entendeu? Aí ficou só uma informação. Mas aí o fato de eu ter essa informação e resolvê-la, aí é onde vem essa cura. É um processo, entendeu? Eles dependem um do outro. Cura, uma aceitação. A aceitação, ela é completamente... A aceitação, ela é... Libertadora. Ela é muito importante no processo da cura. Ela é uma das partes mais importantes. Mas para aceitar, primeiro, precisa vir o entendimento. Porque o entendimento, né? Eu aceito... o entendimento, assim, desse vínculo com a alma. Porque quando você está na dor, às vezes você vai enxergando tão fundo aquela dor, né, aquela questão em si, que você fica mais no questionamento do que no se sentir parte desse processo maior. E aí quando você se dá conta que isso faz parte desse processo, é esse lance da aceitação. E aí automaticamente vem um alívio. Aí é um processo de quase cura. Mas aí nos dias posteriores, nas ações, nos pensamentos, é aí que começa o medicamento principal da cura. Porque se não houver a mudança, né, a transformação das ações, não chega a cura completa. Não chega a cura completa. Pode até amansar, mas ela volta. Entendeu? Isso são os processos, né, dos desafios. Seja numa dor do joelho, seja uma dor do coração, seja um tratamento oncológico, seja um tratamento de distúrbios mentais. Todos eles são entrelaçados entre antepassados e o agora. Doido, agora caiu uma ficha aqui, assim, na verdade. Porque é engraçado como a gente olha para frente, assim, já tem muitos entendimentos, muitas pessoas hoje, da reencarnação, para frente. Tá. Mas a gente não faz esse mesmo pensamento para trás. Porque, um exemplo, tem uma prima minha que acabou me passando um chamado de uma antepassada minha que eu não conheci, que eu não era vivo. Que ela tinha, num momento lá, ela passou um recado para ela que era para fazer tal coisa. Então, existe a possibilidade de ter sido um recado deu mesmo para mim mesmo agora. Não é o tempo que... entendeu? É muito doido. Mas faz sentido. Mas o objetivo não é esse, sim. Porque, senão,
se não tem o cuidado, demorou tanto para esse entendimento com mais clareza de ir para frente, né, mudança, cura, libertação, que falar para ficar olhando para trás, se não tem um entendimento de que faz parte do processo, a pessoa fica lá atrás um tempão. E aí fica naquela outra dor, e na outra, e aí passou o tempo que já era para estar um tempo para frente. Então, a importância de trabalhar o passado é com o objetivo de libertação para a caminhada em frente. Não é para ficar futricando o passado para querer saber de vidas passadas. Sim, no processo que eu estou passando no momento, faz sentido eu deslocar, né, as situações passadas para resolução, aceitação, para quem? Para ir para frente. Sempre com esse pensamento. Sempre assim. Eu não vou futricar o passado para me resolver para o futuro. Não, normalmente é assim. Quando eu estou passando por situações, é importante esse meu questionamento sobre de onde vem, né? Aí, através de tratamentos, vão dando insights e situações que provavelmente vão levar a vivências, a momentos que não foram legais, na maioria das vezes, ou às vezes também positivos, mas que trouxeram essa memória celular e que aí aquilo ali está ali. Mas para reflexão, aceitação, né, e um tratamento de cura para a caminhada em frente. É porque na minha cabeça também funciona mais como um apontar de culpa para uma aceitação e uma empatia daquele momento que foi passado lá atrás. Entendeu? Isso também é que já veio mais esse complemento na minha cabeça. Aceitação. Para ajudar na aceitação de alguma coisa que eu tenho que passar hoje. Tá bom. Entendi. Eu trouxe. Mas... Obrigado. Isso de memória celular dessa vida, como seria... Eu vejo acontecer muito. E aí, às vezes, tipo, putz, na mesma época do ano, o corpo sente. Como seria esse, tirar registro, tirar traumas? Aí você passou uma coisa muito forte e aí no próximo ano você sente no corpo a mesma coisa, e no próximo ano você sente, e mesmo que você tenha se resolvido, que não tenha uma tristeza, uma mágoa no ouvido, mas o corpo puxa. Isso tem como uma pessoa conscientemente, tipo, quando chegar na época do ano, fazer alguma coisa, ressignificar, não sei. Na verdade é um processo. Então, cada vez mais consciente do período, cada vez mais consciente de como ter ações para que... É uma luta. Então, cada vez com mais consciência, com mais antecedência, ter alternativas para que no período, no processo, não chegue a ponto de ter consequências que já tiveram de outros anos, mesmo que menores. Mas é um processo. E o corpo sente mesmo, né? O corpo dá o sinal. É mais ou menos aquilo do Natal. Eu lembrei disso. Isso, são as ações feitas e aí próximo daquilo é ainda mais o cuidado, o respeito, mas as tentativas de dar o olé, como a menina disse, de dar o olé. Eu ia fazer assim, ó. Como se com as células também te alertassem. Alerta, dá sinal. Então, e como é uma coisa do corpo físico, que eu sinto muito no Natal, eu vi que dessa vez foi um pouco mais acentuado, né, do que das outras vezes. Falei, puxa vida, eu procurei o ano inteiro, né, de cuidar. Por que eu cheguei? Fiquei com isso na cabeça. Aí eu lembrei que eu comecei a baixar o meu medicamento. Não adianta, eu ainda preciso dele. E como eu me sentia muito bem na metade do ano, ela foi diminuindo, o antidepressivo diminuindo. Então eu estava assim, com menos da metade do que eu tomava. E eu no momento que era necessário. Muito forte. E em janeiro, eu falei, escuta, eu tô chorando demais, eu não chorava mais. Por que eu tô chorando tanto? Aí na hora me veio o remédio. Nossa, você sabe que aí eu falei com a médica, voltei a coisa e tô me sentindo outra.
Então, às vezes, não só pensar, porque minha alma, também pensar como você falou, somos um corpo físico que precisa de medicação, né? De aceitação aceitação. de que o corpo físico precisa da parte dele. E é forte isso. E puxa, eu tô chorando muito, o que é isso? Tem alguma coisa me dando sinal. E aí que tá, eu vejo ou não vejo, questiono, finjo que não tô vendo, ou não. Foi isso mesmo. Que o corpo dá sinal. E eu não tinha me tocado, eu tava pensando só na tristeza da época de Natal, tristeza de Réveillon. Que eu tinha. Mas aí que eu lembrei, eu falei, puxa, eu diminui tanto meu remédio e não estava na hora ainda. O que mais? Eu até, agora mudando de assunto, eu até comentei com a menina, eu tive um sonho muito real. E se eu não morasse em apartamento, eu ia estar apavorada. Dormindo profundo, e eu senti andar em volta da minha cama. Tinha alguém ali andando em volta da cama. Em certo momento deitou do meu lado a cama, como se alguém realmente mexeu, e eu já acordada, de olho fechado, mas sentindo todos os movimentos. E caramba, quem tá aqui? Aí eu pus a mão, senti, pus a mão na barriga, senti. Aí depois eu virei e não estava mais. Aí eu fiquei olhando pelo quarto e falei, tem alguém aqui? O que seria isso? Tá. Muito presente, muito. O que acontece pode parecer o acordado, mas por isso que você disse, um sonho. E aí esse palpável, essa sensação é porque você estava próximo do seu corpo, mas você não estava no seu corpo. Então você estava sim sentindo a presença, você Muito. estava sim reconhecendo uma alma se aproximando, mas naquele processo de meio dormindo, meio acordado. Que se você tivesse totalmente acordada, que foi a hora que você virou, não tinha nada. Uhum. Mas eles falam que é como se fosse Uma visita quase realmente. quase o puxar para o passeio dos astrais, mas ainda conectado ao corpo físico, ou quando está voltando, que é meio acordado, meio dormindo. Então, isso fez sentir com mais clareza o toque, a caminhada. Não foi o sentir o passar, você sentiu em relação a como se fosse matéria mesmo. Isso, a cama mexeu. Isso, mexer, isso. E aí essas sensações são todas relacionadas ao espírito, seu espírito, a sentir outro espírito. É confuso, porque como é um espírito, como é que vai sentir outro espírito? Mas pensa que estão num plano paralelo. É muito real, né? Isso. E no plano paralelo você consegue pegar tudo que está na mesma frequência energética, você consegue. Entende? Mas se você do corpo físico pegar o que está no plano paralelo, você não consegue. Porque são frequências, né? São densidades diferentes. Então você está na mesma frequência que aquele que estava ao redor. Não que seja algo ruim. Mas aí a questão é, que informação é essa? Né? Um desdobramento consciente. Tem alguém muito próximo. Aí O que quer falar? fiz oração, precisando De de repente oração. é um remo ali do lado, uma cerca, um gato. Hoje eu vi um trecho passando na internet do filme do Divaldo, que aí é uma parte que acho que o Divaldo está explanando aqui para alguém, a morte não existe, e aí quando ele acaba de falar com muita clareza, aí vem, não sei, mãe, tem mais, sei lá, uns cinco espíritos assim, aparecendo no filme, fala muito bem, é isso mesmo, a morte não existe, estamos todos aqui acontece tudo dessa forma, continue divulgando da forma que você divulga. Aí eles jogam por uma cena do Divaldo mais velho e tal, mas tipo, essa resposta que você explicou foi o videozinho que eu vi, sabe, tipo, da mesma densidade, lá acontece tudo normal, e aí eles
Divaldo com a frequência conseguiu ter acesso. Aí a mãe dele fala pra ele, isso, meu filho, continue falando, aqui é tudo igual. Aqui continua tudo igual, a morte não existe. Divulgue isso, a morte não existe. E se ele era, sei lá, adolescente? Aí joga pra uma... Mas é exatamente essa resposta que você deu, eu vi esse vídeo hoje. É sobre esse entendimento. Então, se existe alguma dúvida, se existe algum bloqueio, se existe algo que faça em algum momento desacreditar da continuidade no sentido de fé, no sentido de objetivos, no sentido de continuidade da vida. Respostas como essa vêm para uma certeza de que estamos todos vinculados a planos, infinitos planos ao nosso redor. Então é realmente não ter medo, fazer uma prece, dá medo na hora. Então é fazer uma prece. Não. Até é que nem quando as crianças dormem lá em casa na minha cama, que elas se mexem, eu às vezes estou virada ao contrário dela, eu ponho a mão assim, vejo que está tudo bem e continuo dormindo. Mas depois eu abri o olho, fiquei olhando, eu falei, não. Aí eu fiz uma prece. Para acalmar o... Mas não fiquei nervosa, na verdade, isso não. Então, esse sentimento nervoso poderia ser relacionado a tipo de frequência que poderia assustar. Mas a calmaria traz sobre planos paralelos. Apenas planos paralelos e afirmação de planos paralelos. E não no sentido de algum recado ou algo do tipo. Continuando isso acontecer, aí a importância da busca, da constância em prece, da constância em conexão, porque aí pode ser algo relacionado a mensagens, a mentor, ao que seja. Mas é na continuidade dos dias, é isso, que aí se tem essa afirmação, se era só sobre esse recado ou tem algo a mais. Que às vezes está se aproximando já para isso, né? Por isso que precisa observar, simplesmente continuar, mas com essa certeza de que esse infinito existe ao redor, principalmente ao redor, entende? Legal, né? Só aquilo de abrir o olho e ficar procurando assim. O que mais? Há uns 2 meses, eu acordei no meio da noite, porque eu vou muito ao banheiro assim no meio da noite. Acordei de um sonho assim, completamente. Estava num sonho já bem pesado. Quando eu levantei, eu já levantei com um pensamento. Elaine, você está sem plano de saúde, começa a tomar vitamina de A a Z. Eu nunca, minha mãe da vida inteira tomou isso. Eu nunca me interessei em tomar, nunca pensei em tomar. E acordei com este pensamento na cabeça. Elaine, você está sem plano de saúde, tome vitamina de A a Z. E fui no banheiro e pensando, nossa, será que eu estava sonhando com isso? Que coisa engraçada. Bom, no dia seguinte já comprei minha vitamina. Né? Claro. Eu falei, isso aí foi um sopro no meu Com ouvido. certeza. Né? Com certeza. Assim, isso aí ficou, achei muito diferente, muito interessante que isso. E aí, há 4 dias atrás, eu lembrei por causa do seu sonho. Eu não estava no meu sono profundo, eu já devia estar acordando, eu estava naquele meio, e eu ouvi a voz da minha mãe, Elaine, assim, né? Enquanto ela falava Elaine, eu pensava, olha, como é que eu posso fazer isso ao mesmo tempo? Elaine, aí eu pensei, essa voz da minha mãe é a voz quando ela vai me contar que alguém morreu. Aí eu, fala mãe, ela, eu morri. Bom, aí eu dei um pulo na cama, né? E eu sei que foi muito real, muito nesse meio de estágio. Tanto que eu tomei um susto. Até fui ver minha mãe, falei, ela veio falar comigo. Olha que louco. Aí ele é muito real quando está nesse ponto de quase acordar. Porque eu tinha certeza que eu estava acordada. E não estava. Por isso que eu até lembrei quando você contou isso aí. Porque é muito real quando a gente está nesse ponto. Passei o dia pensando nisso, fiquei assim muito impressionada, porque foi muito forte. E aí depois eu fiquei pensando, tudo bem, era um sonho. Mas como é que eu consigo pensar o sonho, ela falar, eu pensar, ela vai me contar que alguém morreu. Eu pensando 1000 coisas. Juro por Deus que no meu pensamento daquela hora eu não pensei que ela ia me dizer aquilo.
E ela disse aquilo. Então, como é que eu fabriquei isso se eu não sabia que ia falar isso? É sério, isso. E eu me lembro de todos os pensamentos que vieram enquanto ela me falava, Elaine. Nesse Elaine eu falei, é a voz da minha mãe quando vai contar que alguém morreu. Isso são camadas, tá? Dos corpos conectados a partes do cérebro. Porque aí vem pra consciência, né? Então são camadas suas do seu perispírito que são conectadas a canais, a partes diferentes do seu cérebro. O cérebro, ele é uma máquina perfeita. Foi construído pelo divino. E na densidade ainda é pouco entendido. É. Ele cria personagens com personalidade independente dentro do seu Então cérebro. imagina quando calibrado e usado de forma consciente, com esse entendimento de que os raciocínios eles acontecem enquanto comunicação acontece, enquanto escrita acontece, enquanto informações acontecem ao redor. Isso é lapidação. Isso é lapidação. Eu tenho um pouco de medo desses sonhos. Medo não, vai. Medo. Porque eu uma vez sonhei com a minha sogra me olhando assim, sabe? Fazendo assim, um olhar muito forte. E, sei lá quantos anos depois, eu fiquei com esse olhar dela na minha cabeça há muito tempo. E quando a minha bebê morreu, eu estava no hospital ainda, e ela entrou no quarto com aquele olhar do sonho. Eu falei, minha filha morreu. Pelo olhar dela, foi o olhar do sonho. Então, assim, às vezes eu tenho medo de alguns sonhos. Eu falo assim, vai que sonho vai... Medo, né? Por que a gente vai ter medo, né? E se for isso que acontece? E se for? Então. Mas às vezes a gente quer saber o futuro. Queria saber o futuro. Mas na hora que você sabe o futuro, você não quer. Começou Né? o assunto aqui da vida passada. Aí o quanto que é o saber do futuro. Exatamente. O único momento que a gente tem qual é? Presente. O agora. É. É um desperdício agora. Do passado é sobre o estar lá no momento em que essas coisas vêm à tona para resolução. É. Mas para ir para frente. E esse para frente depende do quanto eu me dedico para esse libertar das coisas de antes. E quanto mais eu vivo o presente, menos eu acumulo coisa para eu resolver amanhã. Né? Até esse do remédio acaba sendo na minha visão, ela está conectada no entender e não, vou lá comprar vitamina. Aceitar. É uma prevenção de um amanhã. É uma prevenção né? do amanhã. É se Exato. conectar com o seu Poderia ter sido uma informação, pronto. E ela ignorar. Tô ficando doida, nunca gostei de tomar Mas isso. na caminhada, eu sei o que eu escutei. É. Eu sei o que eu vi e eu sei o que bateu aqui. Eu sei que essa mensagem não veio à toa. Eu tenho muito disso, de A ouvir. Mirella com vitaminas Fazer as já coisas. fez muitas vezes isso. Oi? A Mirella já fez muitas vezes isso, de vitamina, de passar uma coisa, não, isso aqui, eu tenho que tomar isso aqui. Tipo, de sentir nutrir, de estar bem, de futuro. Não porque tava ruim, Não, porque de futuro. por conta do trabalho. Aí é o aviso do cuidado Pra do se corpo manter, físico. né? Mas vem dessa forma, assim, né? Tipo, vem, tá na farmácia, Veja olha, isso. veja aquilo. Que aí são os encaminhamentos e quem segue e quem não segue, né? Quem escuta faz o que eu vou fazer, ou quem escuta e contesta e fica um adolescente birrento, querendo mostrar que é dono de si mesmo. E não é uma disputa quanto a isso, é um encaminhamento para acolhimento. Mas também se virar birrento, não cabe a nosso lugar. E sim, na hora que estiver pronto, encaminhar. O quanto antes melhor, né? É. Mas o livre-arbítrio é do encarnado. Mas que poderia ter sido evitado bastante coisa, de muita gente, sempre pode ser. Cada um tem um anjo da guarda. Cada um tem um mentor. Além de uma galera que, dependendo do trabalho, tem próximo. Além de um familiar querido de vidas e vidas, que um vem, o outro não vem, tá? Olha quanta gente para dar um recado. Usando as situações em volta, usando, né, as imagens e sons e
pessoas no dia a dia e a pessoa percebe que está repetindo o recado, mas se faz de tolão e finge que não vê. Finge que não vê não, vê, sabe que vê, mas prefere não agir. E o papel dos trabalhadores é continuar fazendo o trabalho. E eles respondem mesmo, né? Quando eu preciso de alguma coisa, eu sempre penso assim, eu vou deitar, eu preciso de alguma coisa, eu rezo, peço, falo, olha, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu já quero uma solução. Como se eu fosse mandando, né? Eu estou pedindo, né? Que é o lado, como é que disse? O lado dos evoluídos. Exatamente. Eu já falo assim, eu preciso de uma solução. Mas é engraçado. Não atrasa. Quando eu acordo, parece que vem a resposta daquilo que eu estava precisando. Na verdade, o que acontece, não importa quanto a fala, o que acontece tudo depende da intenção por trás da ação. Então, o que fala, brincando aqui sobre esse comando, se a minha intenção é verdadeira da resolução e eu estou conectada, enxergo e aceito a resposta que vem, pronto, é isso. Não é um privilégio seu. Isso é para todo mundo. É uma gratidão isso. Não, então, mas isso é com todo mundo, é para todo mundo. A questão é, como eu estou fazendo dentro do meu coração essa intenção que está saindo de mim? É para futricar a vida alheia? É para se meter nas situações que não cabe a mim a resolução? Ou esse questionamento é sobre mim, é sobre o meu trabalho, é sobre as minhas ações do meu dia que cabem a mim? Quanto mais preciso você é, mas se você ficar perguntando de fulano, ciclano, do irmão, da irmã, do filho, da filha, e querer a resposta disso, você vai continuar sem enxergar os recados que a vida te dá. Porque as respostas da sua vida é para a sua vida. Quanto mais você perguntar sobre você, mais você vai chegar a resposta. E sobre você não é sobre o seu físico só, é sobre os caminhos da sua vida. Agora, se você continuar trabalhando a sua mente diária para você querer resolver a vida de todo mundo e se questionar e querer resposta no outro dia, você só está gastando energia física. Você não está trabalhando o seu campo mental e espiritual. Você está gastando energia física. E gastar energia física é a sua dosagem de energia vital do seu físico. Que aí se torna vulnerável e leva a doenças físicas. Então, quanto mais eu mergulho nesses questionamentos e no cuidado comigo, quanto mais intenção eu peço para enxergar sobre mim, no outro dia você vai enxergar. É verdade, é assim mesmo que eu peço. É verdade, não é? Então é isso. E você pode fazer isso sem falar uma palavra em voz alta. Porque isso é daqui, ó, da mente, é o que se passa na mente, Mas o que se passa esse no mesmo, eu coração. não falo, eu penso muito. Eu penso mais do que falo. Você pode, inclusive, fazer o teste. Se você fizer a intenção sobre a vida de alguém, ou de alguma coisa, ou de coisas que não cabem à sua transformação, é diferente do momento em que você faz a intenção desse cuidado consigo. Não é que as vidas elas não são entrelaçadas. Não, todos já entendem quanto a vida é entrelaçada, mas cada um tem o seu limite do cuidado com o outro. O seu sua maior dedicação, o seu maior trabalho, o seu maior tempo diário é dedicado a você. É dedicado aos seus cuidados, à sua libertação, à sua expansão. E não a de quem está ao redor. Porque você não sabe como é a vida da minha família, ou não sei o que. Não. A gente sabe como é a vida de todo mundo. Isso precisa ser repetido, isso precisa ser falado. Porque é importante entender sobre aquela metáfora que todos falam, que quando está caindo o avião, a máscara que você tem que pôr primeiro qual é? Não é tão falado sobre isso.
mas é uma metáfora completamente material. Mas não é verdade? Você precisa cuidar de você antes Então, de cuidar do outro. Então, essa é a intenção principal dessa conexão sua com o seu mentor, ou com um anjo da guarda, ou com algum familiar que estiver ao redor de você, é aproveitar esse cuidado consigo. Consigo. Me mostre caminhos, me mostre maneiras, peça encaminhamentos para a sua caminhada. E aí você caminhando rumo à sua libertação, isso reverbera e toda essa galera que você quer, que antes se questionava porque gastava o seu tempo pensando nesses outros do que em si, toda essa galera, em algum momento, no momento delas, mergulham sobre si. E cada um vai mergulhando sobre si e caminhando juntos. Somos todos um, quando falamos, cada um no seu processo, olhando para frente. Só que se eu estou olhando para o lado, eu não estou olhando para frente. Não é isso, isso é real. Se eu estou olhando para frente, eu estou olhando para frente. Se eu estou olhando para o lado, eu não estou olhando para frente. Então, pense nisso. Eu estou olhando para que lado? Nas 24 horas do meu dia. Se todo mundo focar nisso todo, o planeta todo aí é a perfeição, né? Porque todo mundo Mas vai é isso estar... mesmo. E como que isso acontece? Isso mesmo. Devagarzinho, mudando o seu mundo. Porque isso vai expandindo no todo. Isso chega no todo. Ah, não vou fazer isso porque nem vai mudar nada. Não, são as ações de uma pessoa que reverbera a outra, que emana pelo planeta, porque isso acontece aqui, encaminhamentos como esse acontecem em outros locais do planeta de formas diferentes, não sempre com propósito de expansão. A questão é, o quanto faço isso no meu dia? O quanto uso mais do meu dia os pensamentos sobre mim ou sobre os outros? Aí, essa resposta, ela vem para eu entender se eu estou olhando para frente ou se eu estou olhando para o lado. Se você defender a sua resposta olhando para o lado, aí mais ainda. Então, abra, né? Desate essa armadura, né? Faça de uma vez por todas essa ruptura consigo mesmo. Se permita se olhar. O que mais? Agora, só um testemunho de ontem, de fé, que eu, mais uma vez, né, o futebol é engraçado, eu já sempre trago esse negócio de futebol, né? E foi impressionante ver a minha pequena, no momento dela descobrir o que é fé. Ela descobriu o que é fé ontem no jogo. Porque num determinado momento estava 0x0, o jogo acabando, e ela fez sozinha. Ela viu um São Jorge, assim, tinha um São Jorge grande. E ela só perguntou o que era o São Jorge, eu falei que era padroeiro do Corinthians e tal, mas não falou nada para mim ali. E passou, ela perguntou da minha correntinha, né, que eu tenho a correntinha de São Jorge, que eu ganhei delas. Eu falei, tá aqui. Ela olhou, pegou e deu um beijo no símbolo, mas não me falou nada na hora. Passou. E quando acabou o jogo, o Corinthians ganhou, acabou o jogo, a gente tudo feliz e tal, quando a gente está descendo as escadas, não, quando a gente está descendo as escadas, eu olhei e ela começou a chorar. Eu falei, o que foi, filha? Tá triste? Não, eu estou muito feliz. E eu estou muito agradecida. Por quê? Porque o São Jorge me ouviu. Porque naquela hora que eu peguei, eu pedi, e o São Jorge ouviu. E o São Jorge me ouviu. Então, o Corinthians fez gol porque eu pedi para o São Jorge e ele ouviu. Então, sabe, na hora, e ela chorava, mas ela chorava de gratidão, de agradecimento mesmo. Assim, foi muito forte, foi muito... Eu fiquei assim, bem chocado também de ver, foi bem. E é bem um pouco esse relato da fé, de ser pedido, se acreditar, né? Porque ela acreditou sozinha. Ela não fez e ela me falou, papai, eu estou pedindo para o São Jorge, vai dar certo, não vai. Não, ela fez sozinha, no silêncio dela. E depois mas ela chorou copiosamente, assim, depois. E você vê, papai, mas eu estou muito feliz. E ela chorava, mas eu estou muito feliz. Eu só vi esse relato, assim. Legal, né? Porque a partir daí ela vai. Esse foi o Não início só nesse de uma ponto, maneira que a gente outras dá coisas, risada né? e tal, mas
É importante falar sobre que é esse fé. encontro com a fé, né? Esse encontro. E Me chamou a atenção tem- porque o Felipe, eu nunca vi o Felipe falar nada sobre isso, sobre pedir, tipo assim, relacionado a jogo. Ele fala sobre outras coisas, eu nunca vi ele falar. E aí quando ele escreveu, eu falei, meu Deus, ela que teve isso mesmo, porque eu fui, tipo, você não estimula, né? Tipo, ficar, olha, pede pra São Jorge. Eu nunca vi o Felipe falar nada Não, disso. até porque eu sempre brinco, o Campeonato Baiano acabava empatado. Né? Todo mundo pede lá. É um negócio que eu não entendi, não tem que. Não tem nada a ver com isso. Foi uma coisa dela, né? a importância é que foi um simbolismo para que uma oportunidade desse entendimento sobre a fé. Atendida. É isso. Né? O objetivo foi de uma forma mais leve possível. E que bom que foi alcançado dentro dos caminhos A gente daqueles ajuda. que encaminham. Mas é legal porque até isso também a gente aproveitou e até no carro a gente falou. Vocês não imaginam quantas vezes aconteceu isso, filha? O estádio ter um pedido e no fim do jogo quem faz o gol é outro time, a gente tem que voltar, porque é assim a vida. É assim mesmo, né? Pra também não entender que também vai sempre pedir ganha. toda vez vai É, resolver. Exatamente, é uma oportunidade sempre de conversa, conforme a idade vai se passando. Né? São oportunidades. Então, ter uma conversa assim é sempre bem válido e importante. Ou poderia ter sido algo não alimentado, por exemplo, ter dado risada e não estimulado, mas é aquilo, né? É a responsabilidade que se tem perante ao que acontece dentro da minha casa. Então, aproveita disso como um encaminhamento para algo maior, para algo bom. Né? Sim. Quem não ter conhecimento agora Sempre sobre assim. as coisas, agora vai fazer. Tem E eu também descobri a fé em dezembro também, agora. E parece que é uma piada que eu vou falar, mas aconteceu e eu fiquei sem perfume. E não tinha dinheiro para comprar perfume. certo. Uma coisa normal. A gente não tem dinheiro, às vezes, para Tá comprar certo. perfume. Então eu estava usando a óleo essencial de pôr no cheirinho da tomada, eu punha aqui, como é? Aquele verbena que eu tinha de pingar nas coisas, eu passava aqui, saía com um cheirinho disso. Achava o máximo mesmo. Não. Nossa, que delícia. Ele tá fresco, né? Cheirinho fresco, então, óleo de pôr na tomada. E tudo bem, aí eu deixei ela pensar, caraca, não consigo comprar perfume. Aí eu vi uma promoção da Granado, de um perfume que tinha muita propaganda na internet, e Granado é sempre coisa fresca, né? Vou tentar. Era uma mistura bacana lá. Vou comprar. Black Friday. Comprei, era um site fake. Não consegui, perdi o dinheiro. Aí fiquei com tanta raiva, porque estava assim, promoção, que eles sabiam que eu já tinha buscado esse nome. Entrei num site da Granado fake, olha que louco. Aí fiquei com tanta raiva que eu comprei o verdadeiro, né? Mas me doeu tanto, que custou R$96. Eu falei, puta, gastei. Bom, chega ele. Detestei, aquilo me enjoou. Na mesma hora que chegou, eu dei pra minha mãe. Mãe, presente de Natal pra senhora. Eu falei, nossa, eu vou passar o mês de dezembro sem um perfuminho. Mas não faz mal, eu vou trabalhar bastante em dezembro, até o final de dezembro eu compro um perfume, né? E todo dia passando óleo, eu buscava outras... eu tinha também um outro negócio lá que tinha cheiro dessas vareta, pegava meu vareta, que era canela com não sei o que, passava. Não, é verdade isso, aí eu passava, porque eu queria sair com cheiro. Bom, chegou no dia 16 de dezembro, mais ou menos, ou 17, teve uma reunião do clubinho que a gente tem há 30 e poucos anos, né? Todo mês tem uma reunião. Minha cunhada veio de São Paulo, ela me trouxe. Ela tinha a nora dela é milionária, é dona dos próximos Graal. Essa nora dela deu pra ela uma vez 3 perfumões assim, de pôr no banheiro, daquela marca Tom Ford, ou um desses bacanas aí, caríssimos, né? Nossa, eu olhava aquilo no banheiro dela assim e falava, meu Deus, como deve ser ter isso aí no banheiro, né? Ela me trouxe os 3 vidros de presente, porque ela usou um tanto e ela ganha muito da nora dela, me trouxe os 3 naquela noite de presente. Eu falei, meu Deus, né? Trouxe mais um pote daquela francesa lá, de desodorante corporal novo, esse novo. Meu Deus do céu! Eu peguei 4 de uma vez e na mesma
a minha outra cunhada, sem ter conversado com essa cunhada, me deu um perfume da Chanel, que ela não tinha se adaptado ao cheiro. Tudo bem, eu também não me adaptei, dei pra minha mãe, mas ganhei. Mas ele chegou. Mas ele chegou. Aí, nessa hora, eu me vi voltando pra casa com aquele monte de perfume. Eu pensei, não é possível que Deus, com uma guerra acontecendo lá, foi se preocupar com o meu perfume. Não. Aí chegou no dia seguinte, eu tava com isso na cabeça, aí eu falei com a Eliane, minha amiga, que ela é evangélica, mas é a evangélica mais cabeça aberta do mundo. Eu contei, Eliane, sabe o que aconteceu comigo? Eu contei pra ela, eu falei, eu tô cheia de perfume. Eu falei, como é que... Quem é que foi se preocupar comigo tendo guerra, a gente morrendo de fome e foi me dar perfume? Ela, Deus está nos detalhes, não é só no grande, é no pequeno. Aí eu vi isso e falei, nossa, é bom, eu vou lembrar disso. Porque às vezes eu não peço alguma coisa, uma ajuda para alguma coisa, que eu falo, puta, com tanta coisa acontecendo, eu vou pedir ajuda nisso, não vou. E quando ela falou assim, Deus está nos detalhes, me fez pensar. Essa é a intenção por trás da ação. Por que você não pode querer um perfume? Então, da onde que vem esse julgamento, né? Que vem da história, de tempos em tempos, as coisas, elas são... A humanidade, ela vai expandindo, ela vai se atualizando, ela vai... Se você é uma pessoa que você chega em algum local com um mau cheiro, você vai ser bem visto ou você vai ser mal visto? Mal visto. E esse mal visto, ele abre portas ou ele fecha portas? Fecha, total. E com o que você trabalha, se você tiver um mau cheiro, vai ser bom ou vai ser ruim para você? Péssimo. E se for péssimo, você vai ter o retorno que você precisa? Não. Então você precisa do perfume. Entende? É. No seu dia a dia. E por que você não pode fazer por onde para isso? Então, mas... Então, só que isso é com tudo. Só que não burlem a história, né? Pra querer ficar se convencendo sobre as coisas. Mas esse detalhe, essa essência, tu não pode ser cheirosa? Né? O cheiro que ele não traz. Não, tinha outra coisa que eu usava também. Sabe aquele álcool da Giovanna Baby, que é o limão? Então, a nutricionista jogou fora ali no lixo. Aí eu olhei. Ainda tinha isso aqui. Eu falei, o quê? Peperfume. Peguei e tava usando ele. Giovanna Baby. Aí eu falei, nossa, eu nunca pensei que eu ia roubar do lixo. Giovanna Baby pra passar no pescoço. E tá lá, até hoje lá na minha coisa. Quando eu chego na minha mão. É uma delícia. É uma delícia. Nossa, no começo da Luz de Maria, era a Giovanna Baby. A Joana Mira, ela comprava a Giovanna Baby, né? Porque era na pandemia, né? Então é sobre esse julgamento, né? Essa enraizado, essa crença sobre o não ter. Porque se eu tenho, eu estou indo contra os princípios de Jesus, aos princípios da expansão, aos princípios, inclusive, de São Francisco, por exemplo, discípulo de Jesus. Mas a evolução, né, a atualidade, ela conta histórias de formas atuais. Uhum. Era importante ser como foi, no período que foi, de cada um. Até se sabe sobre a história da caminhada de Jesus como um todo, era importante ter um trabalho para ter o retorno financeiro para a construção de algo. Sim. Né? Então, pense sobre isso. Para fazer esse trabalho, precisava de tal coisa, de tal coisa. Tinha que encontrar maneiras de receber financeiramente. E receber financeiramente existem diversas formas. E a abundância, ela está nos detalhes. A abundância, ela não significa a conta bancária cheia de dinheiro. A abundância, ela está nos detalhes, porque Deus está nos detalhes. Então, quando eu coloco essa intenção verdadeira de que eu quero, isso vai chegar também. Talvez não da forma que eu gostaria, que eu vislumbrei, mas ela chega. E quanto mais eu vou filtrando e vou colocando, ela vai chegando, inclusive como eu
como eu desenhei. Mas não se prenda a ela chegar exatamente como desenhei, porque aí isso vai limitando, sabe? Por isso que é o jogar. E aí quando você vê, você abre coisas, você começa coisas e você incentiva coisas. As coisas Sem acontecem. nem perceber. Tem uma cena do The Chosen que uma moça grata, né, a Jesus, ela pega o que ela tem de dinheiro, chega num lugar, é julgada porque quer comprar e ela queria um melhor perfume mais caro Ah, é. pra dar a ele. E aí, mas pra que você vai dar pra ele? Porque eu quero, não lembro agora, ela fala lá o nome do perfume que era. Então, e ele recebendo, ele precisaria? Ele tinha que ir por aí, mas era a gratidão dela. Então, ele pode até ter dado para alguém, mas o perfume até foi um modo que ela usou para dar era um óleo essencial. Era O caro, perfume não mais lembro. caro, né? O perfume mais Mas caro. o Eu quero- simbolismo, tipo, para entender o tamanho da tamanho minha da gratidão. gratidão. E aí, a não aceitação vai contra aquela entrega de amor que está existindo. Então, ela chega, você chega. E é muito doido isso. Isso é muito doido, realmente. Porque ela faz com que você saia do quadrado do pensar que só consigo se tem dinheiro, se eu não tenho dinheiro eu não consigo. E assim você não sai do lugar. E isso teve também uma consequência, na sequência disso, que enquanto eu estava sem perfume, eu quase não falava isso. Mas a minha mãe ficava o tempo todo, nunca fiquei sem perfume na vida, estou sem perfume. Sem o meu perfume, sem perfume. Eu falei, mãe, mês que vem compra o seu perfume e tal. Não, tem que pagar tal coisa, não dá pra comprar o perfume. Olha só, o que eu comprei, que eu quase chorei comprando, dei pra ela. Dos que vieram, o da Chanel, dei pra ela. E mais 2 pequenos, que eu tinha esquecido de falar. Então naquele dia eu voltei assim, ó, de perfume. E mais 2 pequenos que eu também, eram doces demais pra mim, também dei pra ela. No final, ela ficou cheia de perfume. Falei, mãe, tá bonita, hein? Tá bonita, ai, tô tão feliz. Eu falei, que engraçado. Ficaram aqueles 3 grandões pra mim e o resto todo pra ela. E ela feliz da vida. Que coisa impressionante, né? Legal, né? É legal. sobre tudo isso. Lei da atração, né? Lei da atração. Por isso ter a verdade, né? Por isso esse cuidado do que sai daqui. Que é isso que atrai. Tá vendo? Você estava querendo tanto, a gente pede um tanto, né? Tá vendo? Eu não pedi. Isso eu garanto, eu não pedi. Não, eu mas pedi esse perfume. pedir Você explanar que você gostaria de ter. É isso, pedir é isso. É isso aí, É essa a eu faço. intenção por trás da ação, entendeu? É essa força que vem daqui de dentro. E aí isso foi jogado pro universo. E ele respondeu. Eu não. Já tava quase passando um manjericão no pescoço, lá na plantação, lá no alecrim. Foi a muda. As outras estão aqui pensando se dão ou se não dão semana que vem. Perfume Não, vai ganhar uns 10 perfumes. Vai chegar uns 10 perfumes. Não, já tem bastante. Durante não o ano. precisa. Certo? Mais alguma Um pergunta? para cada mês. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Muito bem, então que todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor, muita fé. Fechem os olhos, se acomodem na cadeira. Percebam como está o corpo no aqui e no agora, depois dessa troca, dessa comunhão de conhecimento, dúvidas, questionamentos, mais do que tudo, voltadas à expansão. Imaginem uma grande e bela bolha rosa que está se formando dentro do seu coração. E você vai se sentindo parte dela. Ela vai expandindo
tomando conta do seu corpo todo e você dentro dela, até que ela se encontra com a bolha da pessoa ao lado, ao lado e ao lado. E todos se encontram dentro de uma mesma bolha, unidos por todas as vibrações de todos os corações aqui presentes, dos trabalhadores e dos irmãos aqui encarnados. Eu vou contar até 3. Todos visualizem essa bolha explodindo. 1, 2, 3. Quase luz.